Quando você pratica as escrituras, você tem autoridade espiritual. Quando você pratica as escrituras, você tem escudo. Quando você pratica as escrituras, as bênçãos vêm. Quando você pratica as escrituras, você é cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo sempre me pediu para eu ensinar o que eu estou ensinando a vocês. Então, o diaconato, ele é uma preparação para os outros cargos. Se você salta o degrau de diaconia, você vai se arrebentar lá na frente, porque o Senhor não te instruiu, não te capacitou, o Senhor não te aperfeiçoou numa diaconia, porque a diaconia vai libertar muita coisa do comportamento da gente, vai mudar o nosso caráter. Então, se você muda, salta a parte de diaconato, quando for missões, presbitério, evangelista, pastor, você vai se arrebentar todo, porque você passou a etapa, você pulou, você saltou o degrau, aí vai se quebrar todinho lá na frente e pode até morrer. Eu já vi casos de pessoas saltando o degrau, como o Espírito Santo disse a mim, quanto maior o coqueiro, pior é a queda. E das quedas alguém pode se matar, ou seja, se suicidar. Como aconteceu uma vez, a esposa do pastor, ela não aguentou a pressão psicológica dentro da igreja, muito levante, muitos membros desobedientes, muitos rebeldes, e a bichinha, ela na hora do estresse, no fogo do estresse, na hora da cobrança, ela cortou o pescoço dela. Ela estava cortando frango e o marido dela, o pastor, veio cobrar ela naquele momento que ela estava precisando, era de um abraço e não de cobrança. E ali, ela no estresse da emoção que ela já devia estar, coitada, saturada, cortou o pescoço e se suicidou. Porque talvez ela tenha pulado etapas ou estava num cargo que Deus não chamou, ungida pastora. Porque para você ser um pastor, você tem que ter dom de apacentar ovelhas. E muitos não sabem nem o que significa isso, apacentar. É outra coisa, muitos estão em cargos que nem sabem o que significa os cargos. Tem muitas pessoas que estão titulando apóstolas, bispas, né? Tem até presbítera, já vi aí em São Paulo presbítera. E você chega para a pessoa que tem esse cargo e você pergunta a ela, se você sabe o que significa ser uma apóstola, você sabe o que significa ser uma pastora, uma bispa, né? E elas não sabem. Por quê? Porque elas estão atrás do título. Elas estão, hoje em dia, virou, você se titular apóstola, pastora, missionária, é status social. Você é grande na igreja, é tanto que eu chego nas igrejas, quando eu vou em igrejas que as pessoas não me conhecem, as pessoas dizem assim, você é o quê? Pastora, missionária, evangelista, a bispa, é o quê? Apóstola? Eu disse, não, eu sou apenas serva do Senhor. Aí o povo olha com nojo, entendeu? Porque muitos estão mal acostumando os membros, as ovelhas de Deus, errado. Estão colocando na mente das pessoas que elas têm que ter cargos grandes na igreja. E tá por conta desse falso ensino, há pessoas no cargo que Deus não chamou. E o perigo é essas pessoas se deixar ungir pela emoção, porque o pastor, para querer prender a ovelha, como aconteceu em um determinado lugar, que eu fui fazer uma obra, e o irmão estava com um cargo grande na igreja e o irmão não sabia o que era um voto. A irmã foi passar a revelação para ele, uma serva de Deus, disse, olha, Deus disse para você pagar o seu voto. Quando acabou a reunião, né, de oração ali, ele chegou para a irmã e disse, irmã, o que é voto? Ela disse, irmã, o senhor tem esse cargo grande na igreja, o senhor não sabe nem o que é um voto? Ele disse, não, irmã, me ungiram por causa do meu dízimo, que era alto, então para me prender na igreja, eles me ungiram esse cargo alto. Então acontece isso, e eles vão pagar um preço, tanto quem ungiu e tanto quem se deixou ser ungido. É o preço. O que é mais importante não é você ter um cargo na igreja, não. O mais importante é você aceitar Jesus Cristo como único suficiente Salvador. Se der tempo se batizar, se batiza. Depois você tem que buscar o batismo no Espírito Santo. Depois você tem que buscar o batismo com fogo. E depois disso tudo é que você vai se apresentar a Deus como obreiro aprovado. Aí você vai tirar as coisas que envergonham a Deus, que é fumar, beber, xingar, roupas obscenas, é você parar de mentir, enganar as pessoas, é comprar, ser honesto, digno, um homem honrado, mulher honrada diante das pessoas, diante de Deus. Meditar, se encher da palavra, para quando você for se apresentar a Deus, você já está pronta. Satanás no mundo espiritual não vai ter do que lhe apontar, não vai ter do que lhe acusar, flecha nenhuma vai lhe atingir, vai tocar, às vezes vai, porque a gente é falho, mas vai ser muito mais difícil de lhe atingir.
O mundo espiritual não é brincadeira.